Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa última aula de ciências, nós paramos na página 27, então vamos começar a página 28, ok? Falar mais um pouquinho sobre as transformações químicas e os impactos ambientais. A página 28 do livro de ciências, tá bom? Manual do aluno. Além de causar problemas de saúde, a poluição também afeta o clima, prejudicando o equilíbrio dos ecossistemas e intensificando o aquecimento do planeta. Ecossistema é sistema formado por um meio natural e pela comunidade de organismos, animais e vegetais presentes nele, assim como a inter-relação entre eles, integrando com história. Há muito tempo ocorreram migrações para as terras brasileiras oriundas de outros continentes. De acordo com o que você estudou em História número 1, as pessoas que vieram ao continente americano chegaram por qual via? Marítima, terrestre ou ambas? E aí, gente, de acordo com o que a gente estudou em História, como que as pessoas, essas pessoas aí migraram para o continente americano? Como que elas chegaram até aqui? E aí, foi por via marítima, por via terrestre ou por ambas? Bom, a gente pode observar que foram por ambas as vias, né? Tanto marítima como terrestre, ok? Lembra daquela jangada que eu expliquei para vocês? Que eles utilizavam as jangadas? São aquelas embarcações feitas de madeira? Então, eles utilizavam tanto a via marítima quanto a via terrestre. Então, essa é a resposta da número 1. Ambas, eles utilizavam ambas. Bom, eles chegaram ao continente americano por meio daquele estreito de Bering, né? E a via marítima, eles utilizavam as jangadas. Eu deixei até uma imagem para vocês na aula de história passada sobre o que era uma jangada, que eram embarcações de madeira. Então, respondam aí, tá bom? Número 2. Nas migrações por via marítima, naquela época, eram utilizadas as embarcações de madeira como canoas ou barcos. Eu falei com vocês, lembra? Então, letra A. Qual é o tipo de transformação usada para obter a madeira? E aí? Transformação física ou transformação química? Quando a gente obtém a madeira, corta a madeira. Bom, é transformação física, né? Porque é só modificar a aparência. As substâncias que compõem aquele corpo da madeira continuam ali. Então, qual é a substância que a gente obtém quando a gente transforma a árvore em madeira? A gente obtém transformações físicas, ok? Letra B. Atualmente, as embarcações são feitas com casco de ferro. Qual é o tipo de transformação usado para obter o ferro? E aí, gente? Quando a gente transforma um material em ferro, bom, a gente utiliza a transformação química, não é? Porque a gente modifica a composição do ferro, ok? Então, letra B, ferro. Show? Então, vamos terminar. O plástico é um material obtido por transformações químicas e muito usado no dia a dia. No entanto, é um dos maiores poluidores marítimos da atualidade, constituindo o lixo plástico. Número 3, letra A. Por que o lixo plástico vai parar nos oceanos? E aí, gente? Por que vocês acham? Bom, a gente vê hoje em dia que tem gente que joga lixo no rio, coloca o lixo em qualquer lugar. E aí, quando chove, aonde que vai parar esse lixo todo? Nos mares, né? Nos oceanos, nos rios. Então, o que a gente pode estar respondendo aí? Que as pessoas não descartam o lixo de forma coerente, de forma correta. Então, quando chove, o lixo vai parar nos mares e oceanos, ok? Letra B. Como é possível evitar que esse lixo vá para os oceanos? Elabore com os colegas 3 dicas de ações possíveis para diminuir a poluição por plásticos. Registre-as no quadro a seguir e depois compare-as com as dos outros grupos.
Bom, a gente pode fazer essa atividade através do fórum, tá bom? Letra C, então marquem aí, podem utilizar o marcador também, letra B, perdão. Marquem essa parte porque a gente vai utilizar o fórum para trocar essas ideias, ok? Aprendendo o valor das coisas. Qual é o impacto dos produtos descartáveis no meio ambiente? Urbano pensando sobre as ações do ser humano que podem causar desequilíbrio. Entre essas ações, ele se lembrou do descarte de produtos descartáveis no lixo. Você sabia que 1/3 do lixo doméstico é composto por produtos descartáveis? Nossa, é muita coisa, né? Bom, acompanhem aí comigo a leitura. Urbano tem razão. Quando não praticamos a reciclagem, todo esse material vai parar nos lixões, nos aterros sanitários e até mesmo nos rios e mares, o que pode afetar drasticamente a vida dos seres que fazem parte dos ambientes aquáticos. Estima-se que boa parte dos resíduos descartados de forma inadequada é composta por embalagens e sacolas plásticas, que podem provocar anualmente a morte de mais de 1 milhão de aves e 100 mil mamíferos marinhos. Gente, é muitos animais, sabe? Todos esses animais que estão morrendo por conta do lixo, dos plásticos, principalmente, dos descartáveis. O uso de produtos descartáveis cresceu muito nos últimos tempos, principalmente pela sua praticidade. Por exemplo, descartável, copo descartável, né, que a gente utiliza para beber água, pratinho descartável, talheres, essas coisas assim que a gente usa uma vez e joga fora. Tem capa de chuva também que a gente usa uma vez e joga fora. Não sei se vocês já viram. Quem não gosta de ir ao supermercado, por exemplo, e pegar a sacola, né? Pegar uma bandeja com alimentos já cortados e embalados, prontinho para serem consumidos. Gente, a bandejinha de isopor também é descartável e também gera, né, toda essa poluição. Essa praticidade, no entanto, pode custar muito ao meio ambiente e também ao nosso bolso. Pesquise e apresente as vantagens e as desvantagens do uso de alguns materiais descartáveis no dia a dia. Bom, essa também é uma questão que a gente pode estar postando no fórum, ok? Garrafa de vidro versus garrafa de plástico, lata de aço versus embalagem de plástico, caneca versus copo plástico descartável. Autocontrole e consumo. Página 30, acompanhem aí comigo. Uma das maiores causas da poluição por plásticos é o excesso de consumo. Quanto mais você adquire brinquedos, alimentos, roupas, eletrodomésticos, canudos e etc., mais aumenta a quantidade de plástico em circulação. Além de muitos desses objetos serem feitos de plástico, as pessoas ainda utilizam sacolas plásticas para transportar, embalar, proteger e guardar os produtos. E assim que podem, descartam-nas. Quando os objetos plásticos ficam velhos, também vão para o descarte. Eles vão para o lixo e do lixo muitas vezes acabam parando na natureza. Para que isso não ocorra, precisamos pensar bastante nos 5 R's. Veja. Primeiro R, repensar. Para isso, são necessárias algumas perguntas como: será que eu realmente necessito de objetos novos? Ou será que estou comprando por impulso e logo vou descartá-los? Estou descartando corretamente o lixo da minha casa? Segundo R, reduzir. Isto é, consumir menos, escolher produtos mais duráveis e com menos embalagens, fazendo economia. Terceiro R, recusar. Dizer não a produtos que prejudicam o meio ambiente. Sacolas, canudos e copos plásticos descartáveis podem ser facilmente substituídos, não acha? Claro, gente, a gente pode estar utilizando potes de vidro, né? Prato de vidro, de porcelana, que duram mais, não poluem o nosso planeta. Quarto R, reutilizar. Que tal pensar em dar mais uma chance para um produto? Por exemplo,
Ao escrever em todo o papel e guardar folhas de rascunho, você preserva árvores. Tá vendo, gente? A gente pode reutilizar a outra parte da folha, né? Quinto R, reciclar. Participe da coleta seletiva e de outra função, aos diferentes materiais. Número 1. Você pratica algum dos 5 R's? E aí, gente, vocês praticam alguns dos 5 R's? Que são repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. E aí? Resposta pessoal, vocês que vão responder. Número 2. Você já viu em quantas coisas uma garrafa PET pode se transformar? Dê 3 exemplos. Bom, a gente pode fazer um regador, né, de garrafa PET. A gente pode fazer um aquecedor solar. Eu vou deixar algumas imagens aqui embaixo desse vídeo para vocês, de como a gente pode estar reutilizando a garrafa PET. E a garrafa PET pode ser um funil, né? É um lugar que passa água e diminui o fluxo. Ela vai ficando menor assim, com a boca da garrafa. Vou postar aqui embaixo desse vídeo pra vocês, ok? Número 3. Então, coloquem aí número 2. Funil, aquecedor solar, regador de plantas, ok? Número 3. Para começar a prática dos 5 R's, junte-se a seus colegas e faça o que se pede. Bom, essa número 3 eu vou estar passando para vocês posteriormente outro dia, tá bom? Outras leituras. Muitas vezes, para escolher um livro, o leitor avalia a sinopse, que é, na verdade, um resumo do conteúdo da obra. Veja a seguir as informações de um livro sobre o meio ambiente e sua sinopse. Gente, lembram do vídeo de ontem de sinopse de jogos? Eu expliquei tudinho como que era a sinopse, né? Então, dá uma prévia do que é, do conteúdo daquele objeto, né? Daquele produto. Autor, César Beide. Ilustrador, Luciano Tasso. Editora Moderna. Faixa etária a partir de 8 anos. Sinopse. O livro aborda de uma maneira bem diferente o tema de aquecimento global. Suas causas, consequências e soluções são encontradas por meio de diversas modalidades de estrofes da literatura de cordel. Além disso, textos escritos em prosa permitem aprofundar os conhecimentos dos alunos para além das geleiras derretidas, dos ciclones e da vida dos ursos polares. São também abordados assuntos como o desmatamento da floresta amazônica, questões relacionadas às terras indígenas e aos saberes ancestrais da floresta e dados sobre bioconstrução e agricultura orgânica. Número 1. De acordo com a sinopse, os assuntos relacionados ao meio ambiente abordados no livro são os mesmos daqueles tratados no subcapítulo, as transformações químicas e os impactos ambientais? Sim, né, gente? Por que sim? Porque trata sobre a economia dos recursos naturais, como que a gente pode reciclar, reutilizar, reduzir, ok? Então escrevam aí. Sim, porque trata da economia dos nossos recursos naturais, ok? Relacionado a desmatamento, a bioconstrução, a combustão, que eu falei com vocês em outro vídeo, que é a queima, né, de combustíveis, ok? Então vamos para a página 32. Número 2. A partir da sinopse, você se sentiu atraído a ler esse livro? E aí, gente? Bom, a resposta é pessoal, mas eu me senti super atraída, deve ser super interessante a leitura, ok? Número 3. Agora é a sua vez. Faça uma sinopse referente ao subcapítulo As Transformações Químicas e os Impactos Ambientais. Bom, esse subcapítulo tá na página... Deixa eu adiantar para vocês. Página 26. Vocês vão dar uma outra leitura e vão fazer aqui para mim uma sinopse. Ou seja, vão dar uma resumida e uma prévia do que trata aquele assunto. Ok? Do que está tratando esse subtópico aqui? Sobre o que ele está falando? É isso que vocês vão fazer uma sinopse bem pequenininha e vão colocar nessa número 3 da página 32. Ok? Bom, abaixo a gente vai ter exercitando
E eu vou estar postando aqui pra vocês essa atividade pra vocês fazerem hoje mesmo, ok? Que é o exercitando da página 32 à página 35. Vou deixar explícito aqui embaixo do vídeo também, tá bom? Beijinho, tchau!